Todos os dias começamos o dia orando em línguas, louvando a Deus, declarando a palavra de Deus em nome de Jesus. Pai, viemos à tua presença em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos pelas nossas vidas, pelas nossas saúdes, das pessoas que estão aqui ao vivo, das pessoas que nos assistem em nome de Jesus. Oramos pelos governantes da nossa nação em nome de Jesus, toda a lei, todo o princípio seja de acordo com a tua vontade em nome de Jesus. Declaramos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade em nome de Jesus. Oramos pelos órgãos públicos, oramos pelos centros de saúde para que haja bom atendimento das pessoas, oramos pelo Departamento das Finanças, em nome de Jesus, pela Segurança Social, em nome de Jesus, vamos orando em línguas. Oramos também pelas conservatórias do registro predial, em nome de Jesus, e declaramos que as pessoas estão abertas para receber as pessoas para tratar de tudo, toda a burocracia está aqui por terra, em nome de Jesus. E Pai, desde já te louvamos e te agradecemos por este dia, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa salvação, pelo tempo de vida que tu nos dás aqui na terra, sabendo que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. E obrigado por este dia que estamos aqui a servir em nome de Jesus. Aleluia. E vamos cantar e louvar a ti, Pai, em nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus de manhã, Jesus ao meio-dia, barulho logo de manhã. Jesus, Jesus, Jesus quando o sol se põe e quando não está sol. Jesus, Jesus, e quando o tempo está escuro. Jesus ao meio-dia. Jesus, Jesus, Jesus quando o sol se põe, não somos guiados pela mente. Louvai, louvai, louvai de manhã, louvai ao meio-dia. Louvai, louvai, Jesus é nossa força, sol se põe, ó Jesus. Jesus, Jesus, Jesus de manhã, quando estás sozinho, canta a dia, canta a Ele. Jesus, Jesus, Jesus quando o sol se põe, a viola e o piano. Jesus, Jesus, Jesus de manhã, Jesus ao meio-dia. Jesus, Jesus, Jesus quando o sol se põe, louvai, 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 louvai de manhã, louvai ao meio-dia, louvai, louvai, louvai quando o sol se põe outra vez. Jesus, 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 a viola toca manhã, Jesus ao meio-dia. Jesus, Jesus, Jesus quando o sol se põe, Jesus quando o sol se põe, louvai, 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 louvai de manhã, louvai ao meio-dia, louvai, louvai, louvai quando o sol se põe, amai, amai, amai. Amai de manhã, amai ao meio-dia, amai, amai, amai quando o sol se põe. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor neste dia. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Te oferecemos com amor um coração agradecido, oferecemos com amor um coração agradecido.
um sacrifício de louvor, trazemos à casa do Senhor. Um sacrifício de louvor, trazemos à casa do Senhor. Te oferecemos com amor, um coração agradecido. Te oferecemos com amor, um coração arrependido, ó Senhor Deus. Senhor Deus, os céus fizeste e a terra com teu grande poder. Senhor Deus, os céus fizeste e a terra com as tuas mãos. Nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, oh grande Deus forte, em obras e conselhos. Nada mesmo nada é impossível para ti, ó Senhor Deus. Senhor Deus, os céus fizeste e a terra com teu grande poder. Um pouquinho mais alto. Senhor Deus, os céus fizeste e a terra com as tuas mãos, com as mãos. Nada é impossível para ti, oh. Nada é impossível para ti, grande Deus forte, em obras e conselhos. Nada mesmo nada é impossível para ti, oh nada. E Deus cura hoje, há milagres hoje, impossível para ti, oh nada mesmo nada é impossível para ti. Em tempos como estes, eu canto ao Senhor, eu canto uma canção de amor. Em tempos como estes, eu canto ao Senhor, eu canto uma canção de amor. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, te louvamos. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, em tempos como estes, amo, Senhor, eu louvo ao Senhor com meu ser. Em tempos como estes, eu louvo ao Senhor, eu louvo ao Senhor com meu ser. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor, em tempos como estes, louvo ao Senhor, eu louvo a minhas de amor. Em tempos como estes, eu louvo ao Senhor, eu louvo ao Senhor de amor. Eu te louvo, Senhor, vem Santo Espírito, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, vem Santo Espírito, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te quero, Senhor, em tempos como estes, eu louvo minhas mãos, ergo minhas mãos para Jesus. Em tempos como estes, ergo minhas mãos para Jesus. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto, Senhor, eu te exalto,
Senhor, eu te exalto, Senhor, em línguas. Tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor. Em tempos como estes, eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor como eu sei. Em tempos como estes, louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor como eu sei. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor, em línguas. Chora lá, 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 lá. Soria la 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 la, chora la la, soria la 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 la. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, ó Senhor. És tu quem perdoas as minhas faltas. És tu quem saras as enfermidades. És tu quem me livras da dor, da aflição, pastor da minha alma, toma o meu coração. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, ó Senhor. De coração grato, ó, cheio de amor, eu te agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte e da perdição. Por isso é que eu te dou meu coração. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz a Minha alma, bendiz a minha alma, ó Senhor. de Coração grato, cheio de amor. Eu te agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte e da perdição. Por isso é que eu te dou o meu coração. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, ó Senhor. Bendiz ao Senhor. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui neste dia, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande, ó grande, e
adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande, grande, grande e te dar o louvor que é devido ao Senhor. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, nós estamos, vamos subindo em terra santa e eu sei que anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, em sua presença nós estamos em terra. Oh, vamos louvar ao Rei, vamos louvar a Jesus, em sua presença nós estamos em terra. Oh, vamos louvar ao Rei, vamos louvar a Jesus, em sua presença nós estamos em terra. Oh, vamos louvar ao Rei, vamos louvar a Jesus. Vem Santo Espírito, cura, sara cada pessoa, tira o ânimo, esta fé, Senhor. Em terra, oh, vamos louvar a Jesus, em sua presença nós estamos em terra. Oh, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Molda a minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso mais de ti, água viva, mais do teu Espírito, mais da tua unção, mais de ti, mais da tua luz, mais de ti, Jesus, oh, mais de ti, mais do teu Espírito, mais da tua unção, mais de ti, mais da tua luz, mais de ti, Jesus. Oh, deixo a água viva inundar o meu ser. Vamos subindo. Deixo o Santo Espírito tomar conta do meu viver. Toda a dependência que perturba a minha mente, todos os meus fardos a eu entrego, Pai. Pai, 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 Jesus, 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 Espírito
Espírito, 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 Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Omnipotente Pai, de graça e amor, és bem-vindo a este lugar, mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo à minha vida, à minha vida. Santo Espírito, és bem-vindo à minha vida. Precisamos de Ti, omnipotente Pai, de graça e amor, és bem-vindo à minha vida. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas nesta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Oh, se a jornada é pesada, se te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, confiando e a palavra confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito Senhor, o Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Oremos e louvemos a Deus em línguas. Vamos atraindo a presença do Espírito Santo a este lugar. Toda esta multidão vamos louvando a Deus, vamos louvando a Deus, vamos cantando louvores ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus pela tua palavra, pela tua presença e pelo teu Espírito Santo. Pai, declaramos que a tua palavra, que a nossa palavra é a tua palavra, a tua palavra é a nossa palavra, a nossa palavra é a tua palavra, que não volta para ti vazia, mas faz aquilo que apraz e prospera para aquilo que é enviada para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos todos nos sentar? As pessoas todas podem se sentar.
São todos bem-vindos em nome de Jesus, glória a Deus. Este espaço já é pequeno para conter todas estas pessoas, glória a Deus. Então, Deus de certeza que tem algo melhor para nós, um espaço maior para cada um de nós, em nome de Jesus. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então também gravamos para que se cumpra a palavra de Deus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, toda a pessoa. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Hoje o título da mensagem é: como creste, seja feito. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E outro sim, estes sinais seguirão aos que crerem. Não é a todos. Aos que crerem em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Aos que crerem em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos, ponha as mãos sobre os enfermos e os curarão. Depois do Senhor ter falado estas coisas, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Glória a Deus. Então, conforme eu tinha dito há pouco, o título da mensagem é: como creste, como acreditaste, seja feito. E às vezes as pessoas pensam que é só acreditar positivo, mas a Bíblia diz, e já vamos lá, como nós nos acreditamos, nos seja feito. Eu queria começar a ler em Marcos 11, 23, ou melhor, começar a ler nos versículos seguintes, e diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, nós precisamos de exaltar cada vez mais a Jesus. Há ministérios, há igrejas que exaltam a igreja deles, que exaltam o apóstolo, que exaltam o pastor, que exaltam o profeta. Precisamos de exaltar Jesus. Quanto mais nós exaltamos Jesus, não é Jesus na cruz, é a palavra de Jesus, a palavra viva, mais unção de Deus nós temos na nossa vida, mais o Espírito Santo de Deus vai à nossa vida. Quanto menos exaltamos Jesus, menos a presença de Deus, menos a presença do Espírito Santo de Deus vai à nossa vida. E ninguém consegue ser cristão só prometes fazer o bem, fazer isto, fazer aquilo, seguir no caminho estreito, entrar na porta estreita. Precisamos de uma pessoa para seguir a Jesus aqui na terra, precisamos de uma pessoa. E essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Hoje um homem pode pregar no púlpito com grande eloquência, grande fé, grande unção, pessoas serem curadas. E amanhã a própria pessoa, se não tiver a presença do Espírito Santo, é capaz de negar aquilo tudo que ele disse. Aquilo fui eu, mas foi só emoções. Não sei se Deus cura hoje, não sei se Deus ajuda hoje. E você diz assim: então, mas isso é possível? Claro que é possível. Então nós precisamos todos estar ligados a Jesus. Cada um de nós precisamos estar ligados a Jesus todos os dias. E há um grande poder quando nós nos ligamos a Jesus. Há pessoas que se ligam ao Maomé, outros ligam-se à história da Bíblia, da própria Bíblia, mas não se ligam a Jesus. E precisamos estar ligados a Jesus. E como é que nós nos ligamos a Jesus? Ligamos a Jesus pela palavra dele. Diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era e é Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Há pessoas com problemas nos ouvidos, inflamação nos ouvidos, problemas de otite. As pessoas são saradas porque exaltamos a Jesus. Então, outra vez digo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Toda e qualquer mensagem deve de apontar sempre a Jesus. Não para o ministério da pessoa A, B ou Z, ou qual muitas pessoas têm,
ou quão poucas pessoas têm, ou quantos milagres eu fiz, mas sempre para Jesus. Precisamos exaltar Jesus. E o Espírito Santo de Deus nunca fala dele. Fala sempre de Jesus. Jesus um dia até disse, olha, vou-me embora, mas deixo outro Consolador para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito de verdade, o qual o mundo não vê, não o conhece, mas vós o conheceis porque habita em vós. E nós aqui declaramos a palavra de Deus, a palavra de Jesus de início, e às vezes declaramos a palavra de Deus decorada. Não há nenhum mal nisso. Mas melhor é nós termos a Bíblia, os versículos bíblicos, e aquilo que nós meditamos, irmos lendo. Então a palavra de Deus se torna vivo, o verbo se torna carne ou matéria, quando nós lemos, meditamos e deixamos que o Espírito Santo de Deus fale para nós. Nós podemos falar a palavra de Deus. Pelas pisaduras de Jesus eu estou sarado. Falar devagarinho, ler a Bíblia, pelas pisaduras de Jesus eu estou sarado, lermos, mas deixar que a palavra de Deus fale para nós. Então a palavra é vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Precisamos de permitir que a palavra de Jesus fale para cada um de nós. Precisamos que o verbo se transforme, se faça carne na nossa vida. Se faça substância. Diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou habita entre nós, e vimos ou vemos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queremos ter Deus na nossa vida, queremos a presença de Deus na nossa vida, precisamos constantemente nos alimentar do verbo. E o Benin diz que meditava na palavra, e quando Jesus estava nas praias da Galileia, é como se ele no mundo do Espírito for lá e estar a presenciar os milagres que Jesus fazia e que faz hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus em nós. Glória a Deus. A palavra de Deus que nos sara, a palavra de Deus que se torna carne, vida, matéria, a palavra é enviada e a palavra não volta para Deus vazia, mas faz aquilo que apraz e prospera para aquilo que é enviado. E às vezes eu dou reuniões grandes para 500, 1000 pessoas, e eu, 2, 3, não importa o número de pessoas. Eu não só medito naquilo que vou falar ou naquilo que penso vou falar, mas em versículos bíblicos de saúde, de paz, alimenta o meu espírito. Há pastores que só se alimentam daquilo que vão transmitir, mas nós precisamos nos alimentar da palavra. Não é dizer, hoje li um capítulo todos os dias, vou fazer um programa para ler a Bíblia durante o ano. Pode ler a Bíblia durante o ano, mas isso não vai mudar a sua vida. Você, aparentemente, sente-se maior, tem um conhecimento mental, mostra os outros que sabe, mas isso não muda a sua vida, nem a minha vida. Então precisamos do verbo da palavra de Deus revelada na nossa vida. Glória a Deus. E diz assim em Marcos 11, 12, 14, 20 e 23. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus saiu de Betânia, diz em Marcos 11, e versículos seguintes, 12 e versículos seguintes. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia coisa alguma, e chegando a ela. Há coisas que nós sabemos, só temos entendimento quando chegamos junto delas. Não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, nós falamos não é com a nossa mente. Com a nossa mente pensamos, mas com a nossa boca nós falamos.
Há pessoas que têm problemas nos joelhos, problemas nas articulações dos joelhos. Por você estar a ouvir a palavra de Deus, Jesus o curou hoje. À medida que você está a ouvir a palavra de Deus, Deus cura tendões, cura ligamentos, cura cartilagens, porque Ele é o mesmo ontem e hoje. E porque a palavra se transforma em carne ou matéria, Deus o curou hoje, pela palavra dele. Não sou eu que curo, Jesus cura. Jesus cura. Há um amigo que teve problemas nos rins, agora está a tomar a medicação do médico, que o médico recomendou, e eu disse, olha, continua a fazer aquilo que o médico diz, mas continua a meditar na palavra viva de Deus. 3 vezes ao dia. E ele fez... Eu disse, então não tomas o medicamento? Então a palavra de Deus medita para que a palavra de Deus se transforme em carne ou matéria na tua vida e tenhas uma colheita em nome de Jesus. E chegando ela, não achou senão folhas porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira, já viu o que é Jesus? Estava com os discípulos. E Jesus vira-se por uma árvore, não foi para um cão, vai-te embora. Ou assim, ou anda cá. E acarinhou o cão, vira-se por uma figueira e falou para a figueira. Já viu que você andava com uma pessoa muito eloquente, ou eu, e a pessoa de repente virava-se para uma árvore, como Jesus falou. Jesus virou-se para a figueira e disse, nunca mais coma alguém frutos de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Os discípulos estavam com Jesus, não estavam ali todos pegados. Podiam estar 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 50 metros. E Jesus falou alto. Porquê é que falou alto e não falou? Nunca mais coma alguém frutos de ti. Diz que os seus discípulos ouviram isto. Há pessoas que às vezes estão no restaurante e estão a falar muito alto. Para todos ouviram. Já viu que um homem está no restaurante com a mulher e diz, filha, eu te amo. Mas fica tudo assim a olhar. Normalmente, quando um homem está junto com uma mulher ou vice-versa, fala baixinho para ele ouvir ou para ela ouvir. Jesus falou em voz alta, diz que os discípulos ouviram isto. Mas podem ter pensado alguma coisa, mas não falaram absolutamente nada. E passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. Os discípulos viram que a figueira que Jesus tinha falado se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, ou melhor, o Espírito Santo de Deus fez lembrar Pedro, disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou, disse todo admirado. E eu, se estivesse lá, também dizia. Mas já ficava a pensar, o que é que Jesus fala uma figueira? E Pedro, no dia seguinte, disse a Jesus, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus, respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Há pessoas que têm a fé no piloto. A pessoa, por exemplo, vai daqui para Madrid. Daqui de Faro, dali de Faro, para Madrid, senta-se no avião e a pessoa tem fé no piloto. Mas já viu-se o piloto, porque somos humanos, tem uma diarreia. Ou se o piloto sente-se mal. Ou se o piloto dá-lhe uma tontura. Ou uma quebra de tensão. Pode acontecer a nós humanos, não é? Pode acontecer a qualquer um. Mas a pessoa tem fé. Acredita no piloto. E já vi o piloto dizer assim, tive aqui uma ideia, hoje não vou para Madrid. Vou para os Estados Unidos. E depois, dali a bocadinho, fala no micro e diz, senhores passageiros, tive aqui uma ideia, hoje não vamos para Madrid, mas vamos passear aos Estados Unidos. Eu ficava logo agitado. E as outras pessoas também. Então, mas o piloto... Nós confiamos nas pessoas e devemos confiar. Há pessoas que já não confiam nelas próprias. Já não confiam no marido. Já não confiam... Não confiam a ninguém. Não confiam a ninguém. E Jesus disse, tende fé em Deus. Confiar em Deus. Deus não existe.
Tende fé. Há pessoas que não acreditam em Deus, que são cristãos. Deus não curou hoje, dízimos não é para hoje. E veja, pense bem uma coisa. Olhe para o seu corpo e veja como é que você se sente. Você que diz que anda numa igreja evangélica, que Deus não curou hoje, que dízimos não é para hoje, e poupa o dinheiro e compra carros para os seus filhos e para isto, veja como é que a sua vida está. Veja como a sua vida está. Deixe de ser incrédulo, dobre os seus joelhos, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E alguns desses meninos às vezes contestam, mas não faz mal, não faz mal. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus diz, tende fé em Deus. Porque é verdade confiança em Deus. Não é confiança em Fátima. Não é confiança nas procissões. Não é confiança nas falsas testemunhas de Jeová. Nem é confiança na Igreja Católica. É confiança em Deus. Ah, mas eu vou lá, os padres já não acreditam nada naquilo. Não acreditam porque é que tem idolatria. Afaste-se disso. Tende fé em Deus. Às vezes nós passamos problemas, passamos tribulações, isto e aquilo. Eu não sei como vai ser, mas vou confiar em Deus. E confiar em Deus é a gente confiar na palavra. É a gente meditar na palavra. É a gente se absorver da palavra. É falarmos a palavra. É deixarmos que a palavra de Deus fale para nós e juntarmos a pessoas ungidas. Não juntarmos a pessoas desungidas. Que há pessoas que não são ungidas, são desungidas. Transportam opressão, transportam peso e as pessoas estão lá naquela igreja e trazem dízimos, trazem ofertas e tudo e cada vez a vida fica pior. E a Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que é o tesouro? Onde somos alimentados espiritualmente. E há igrejas e ministérios que as pessoas não são alimentadas espiritualmente. São desalimentadas, são oprimidas, são subcarregadas com jugos pesados. E a Bíblia diz, Jesus diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve em nome de Jesus. Há pessoas que têm problemas de dormência das mãos, má circulação. Eu falo em nome do Senhor Jesus Cristo, não o meu nome, em nome de Jesus. Que a circulação das suas mãos se restabeleça, dos seus braços. Os braços adormeçam, mãos adormeçam, que o seu corpo se restabeleça em nome de Jesus. Você diz, mas eu não acredito naquele homem. Não faz diferença. Você está a ouvir a palavra de Deus e Deus confirma a sua palavra com sinais. Há pessoas que têm um peso sobre a cabeça. Têm dormido mal à noite. Jesus sara hoje. Receba a sua cura em nome de Jesus. E a Bíblia diz, tende fé em Deus, porque qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, nem pessoas de igreja, é qualquer pessoa, um jovem, um menino jovem, uma pessoa bem vestida, uma pessoa mal vestida, uma pessoa que cheira bem, uma pessoa que cheira mal, uma pessoa nova, uma pessoa velha, um doutor, um que não é doutor, um advogado, um que não é advogado, um juiz, um que não é juiz, um que é primeiro-ministro, outro que não é... Às vezes vejo advogados, não têm nenhum caráter. Ainda ontem viu na televisão. Criara que o cliente dele processasse o outro. Em lugar de fazer as coisas para apaziguar e resolver as coisas, querem picar. Como é que é a vida dessa senhora doutora? Certeza que é uma vida que pica no casamento. A gente tem que fazer as coisas para ter paz, para resolver as situações. Não é para lançar mais fogo. Queria processar o outro por 10.000 euros e isto e aquilo. A doutora queria estar a ganhar às custas daquilo e picar. Há pessoas que são venenosas. Afaste-se de advogados venenosos. Afaste-se de diretores venenosos, de conselheiros venenosos. Há pessoas que não querem resolver, querem fogo. Alimentam-se de instabilidade, de clima, de dúvida, disso. Afaste-se dessas pessoas. Há pessoas que têm empregados são sempre murmuradores, sempre a criticar, sempre a murmurar. Sacuda essas pessoas da sua empresa, essas pessoas não ajudam. Há igrejas que há só pessoas que estão a murmurar, a criticar. Afaste essas pessoas, não conte com essas pessoas. Com essas pessoas incrédulas, com essas pessoas escarnecedores.
Mas é presbítero, é pastor, esqueça isso. Gente, precisamos da unção de Deus na nossa vida. E se verdadeiramente a pessoa tem comunhão com o Verbo, com a palavra e com o Espírito Santo de Deus, não anda a escarnecer. Olha, há pessoas que têm problemas de tensão arterial, desequilíbrio de tensão arterial, problemas de tensão arterial. Jesus curou-os. Afaste-se pessoas escarnecedoras, pessoas incrédulas. Eu liberto uma unção de saúde sobre si no nome de Jesus. Para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Ele é o Senhor que nos sara. Ele é o Senhor que nos cura. Ele é o Senhor que nos ajuda. É o Senhor que nos liberta, em nome de Jesus. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Eu sou o Senhor que te sara. Qualquer que disser a este monteiro que te lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. Qualquer pessoa que falar e acreditar, pessoas dizem, eu não festejo os anos antes porque dá azar. Como creste, seja feito. Há pessoas que acreditam em determinadas coisas. E como a pessoa acredita, lhe seja feito. Glória a Deus. E diz assim em Mateus 8, 1-13, e descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que um leproso o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo, e logo ficou purificado da sua lepra. Então Jesus estende a mão hoje para toda e qualquer pessoa que queira receber. Estende a mão para o leproso, estende a mão para a enfermidade, estende a mão para aquela pessoa que pede ajuda, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo, e logo ficou purificado da sua lepra. E disse então Jesus, não o diga já a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Glória a Deus, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Porque eu também sou homem sob a autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, ele vai, e o outro vem, ele vem, e ao meu criado faz isto, ele o faz, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que seguiram, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E então Jesus disse ao centurião, vai como creste, como acreditaste, seja feito. Como a gente acredita, nos é feito em nome de Jesus. Como nós acreditamos, nos é feito em nome de Jesus. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente em nome de Jesus. Pai, obrigado, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra não volta para ti vazia, mas faz aquilo que te apraz e prospera para aquilo que é enviado em nome de Jesus. Glória a Deus. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. A tua palavra é real, é verdadeira em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado em nome de Jesus. Como creste, te seja feito. Como o centurião creu, lhe seja feito. Jesus somente disse uma palavra e naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus sara hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente em nome de Jesus. Você às vezes pode estar num lugar, estar a pregar, estar a meditar
e tem que fazer para ter quietude em si, quietude da sua mente, quietude à sua volta, para se concentrar em Deus. Se a pessoa anda sempre agitada, de um lado para o outro, e não se aquieta, não se acalma, como é que ouve a Deus? Deus fala com uma voz mansa e suave. E todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E é da vontade de Deus, Deus guiar todos os seus filhos. Há pessoas que andam sempre no telemóvel, andam sempre nas novelas, andam sempre no stress da vida e isso. Como é que você quer ser guiado por Deus se você anda sempre no meio dessas agitações e telefona para um e telefona para outro e o que é que aquele fez e o que é que isto e o que é que aquilo? Deus quer nos ajudar e quer nos guiar. Mas já precisamos nos sintonizar com Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Já viu o atleta? Vai correr. Ele não está preocupado se está ali a mulher, se está ali o filho, se está o amigo. Ele tem que se concentrar naquilo que ele vai fazer. Um carpinteiro está a cortar ali uma peça, ali 1 milímetro ali. Ele não vai olhar para o lado. E o que é que se passa ali? Ele tem que se concentrar absolutamente naquilo que está fazendo, para que tudo fique em perfeitas condições. E as pessoas às vezes pensam que para Deus é um desleixo, é uma desorganização, não se aquietam. Sabe que a pessoa até para entrar no tabernáculo tinha que lavar as mãos, tinha que fazer lá uns protocolos e uma série de coisas. O que é que Deus nos está dizendo a nós hoje? Temos que nos concentrar em Deus. Temos que buscar a Deus. Precisamos da presença de Deus. Nós não conseguimos ser cristãos sem a presença do Espírito Santo de Deus. E temos que honrá-lo e reverenciá-lo na nossa vida. Aquilo que o Benin disse há algum tempo, quando veio cá a Portugal, é que um dos inimigos da unção de Deus é as distrações. Distrações. Enquanto isso, Deus cura problemas de fígado, problemas de baço. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós agora vamos tomar a Santa Ceia, glória a Deus. Então a Karina, tem os olhinhos todos bonitos, glória a Deus. Eu vou pedir à Karina que traga aqui a Santa Ceia. Diz que a lâmpada, os olhos, é a lâmpada da nossa alma. Nós olhamos, pode chegar aqui, nós olhamos para os olhos das pessoas, conseguimos ver como é que a pessoa é. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos foram maus, quão grandes são as tuas trevas. E quando falamos e olhamos nos olhos das pessoas, vemos se a pessoa consegue fixar os olhos ou os foz dos olhos. Há pessoas que até usam óculos escuros, claro, há pessoas que usam óculos escuros por causa da luz, mas de frente para as pessoas deviam sempre olhar e sempre a pasternejar. Alguma coisa não está bem dentro deles. Jesus olha de frente para nós. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Glória a Deus. E hoje, mais uma vez, vamos celebrar a Santa Ceia. Pão que simboliza Jesus, o corpo de Jesus, o vinho que simboliza o sangue de Jesus, simboliza também a revelação que nós precisamos. Já vi quando a pessoa está mal, às vezes fazem transfusão de sangue. Então o vinho também simboliza a revelação. O sangue de Jesus em nós está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes a mim. Se vós estiverdes a mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito.
Nisto é glorificado o Pai, para que deis muitos frutos. E assim sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já viu, a gente para pregar a palavra tem que estar debaixo da presença de Deus. Glória a Deus. As pessoas, quando escreveram a Bíblia, primeiro precisavam estar debaixo da presença de Deus. E depois vinha a inspiração do Altíssimo. A gente precisamos estar debaixo da presença de Deus e receber a inspiração do Altíssimo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podes ir, obrigado. Glória a Deus. E então temos aqui pão e temos aqui vinho. Convidamos já as pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Só Jesus é o único caminho. É a verdade e é a vida. Se ainda não convidou Jesus, as pessoas aqui podem ir tomando a Santa Ceia, se ainda não convidou Jesus a entrar na sua vida e no seu coração, faça esta oração com fé. Diga ao Deus, eu acredito em Jesus. Acredito que Jesus é o único caminho, é a verdade e é a vida. Abre o meu coração e te recebo como meu Senhor, meu ajudador e meu Salvador em nome de Jesus. Amém. Agarra agora no pão e come o pão. Glória a Deus. Havia um pastor que as pessoas tinham que tomar a Santa Ceia ao mesmo tempo do que eles não podiam tomar antes, porque senão aquilo era um desassossego lá na igreja e era uma desobediência que aquilo era do pior. Mas podemos tomar juntos. Os irmãos podem tomar primeiro, o pastor pode tomar primeiro, não há nenhum problema nisso. Vamos à mesma posição e reverenciamos e tomamos com fé e fazemos com fé aquilo que Jesus diz. O vinho, símbolo do seu sangue. Evita que a gente esteja fracos, que a gente esteja doentes e que a gente tenha morte prematura. Já viu, a semana passada nós tomamos Santa Ceia, hoje também tomamos Santa Ceia. Ontem eu orei em línguas e hoje também orei em línguas. Ontem declarei a palavra de Deus, hoje declaro a palavra de Deus. Ontem comi, hoje já comi e vou comer outra vez. Ontem dormi, hoje durmo e amanhã vou dormir também. Ontem Deus me ajudou, hoje Deus me ajuda e amanhã Deus me ajuda também em nome de Jesus. Então confiar sempre em Deus em nome de Jesus. Nós agora vamos honrar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas primícias. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A casa do tesouro é onde nós somos alimentados espiritualmente. Para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril. Então vereis a diferença, outra vez a diferença, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Há sempre uma diferença entre a pessoa que serve a Deus e o que o não serve. Então, mais uma vez, vamos pôr os princípios de Deus em prática. Dai e ser-vos-á dado. Nós semeamos e nos é dado de volta. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus não dá pouquinho, diz, dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, a medida que nós usamos para medir, a semente que nós usamos para semear, vamos pedir a direção de Deus. Senhor, o que é que vou semear hoje? O que é que vou plantar hoje no teu reino? Com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo em nome de Jesus. As pessoas lá do outro lado têm o número da conta,
Então vamos semear com fé, com amor e com gratidão. Aqui vamos semear ao vivo e vamos terminar a reunião. E desde já declaro uma semana abençoada para todas as pessoas em nome de Jesus, e que a bênção de Deus, a paz de Deus, a direção de Deus esteja com todos nós em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.